Estamos ao vivo aqui jornalista Maurício com Marcela Magalhães, Maga Marcela no Instagram. E então, hoje, né, Dia das Mulheres, 8 de março. Bem-vinda, Marcela. Olá, obrigada, Maurício, mais uma vez estar aqui. É sempre uma honra para mim estar aqui, conversar com você, conversar com todo mundo aí. Muito obrigada pelo convite, principalmente nesse dia especial, não é? Um dia de luta, mais do que um dia de comemoração, é um dia de luta. Então, de fato, muito obrigada e boa tarde, um bom dia, né, a todos e a todas por aí, não é? Perfeito. Aos pouquinhos eu vou divulgando o link para as pessoas que têm interesse. E eu queria que você brevemente se apresentasse, né, para as pessoas terem uma noção de em que tipo de embasamento você terá para as falas que teremos a seguir sobre esse dia, né, marcante, então. Uhum. Bom, eu sou professora, na verdade, de cultura, né, de cultura brasileira, mas tenho formação em pós-colonialismo, questões de história da Península Ibérica e ex-colônias. E desde 2018 tenho me dedicado a 2017, 2018 tenho me dedicado a também estudar uma parte da sociologia que é sobre imigração, crescimento da extrema-direita e sobre marxismo, né? Então, esses são três temas que, na verdade, acabam sendo muito importantes para o debate sobre a imigração, né? A extrema-direita sendo combatida e também pelos marxistas, mas tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje também. É por isso que a gente pode falar sobre a questão do feminismo marxista, que também tem muito a ver com a questão da imigração, mas isso a gente pode deixar para falar mais tarde ou outro dia, mas hoje é interessante a gente começar e conversar sobre o Dia da Mulher, sobre a questão da live de hoje, sobre a questão da imagem feminina, e a gente vai ver isso daí a partir de outra perspectiva, da perspectiva marxista, né? Então Perfeito. é isso. Então, vamos lá. Então, é bastante típico, né? Bom, então, eu sou jornalista, né? Maurício, eu sou formado pela USP faz uns 20 anos. E hoje em dia tenho feito esses programas de entrevista de maneira mais livre, abordando temas que eu acho importantes, como este hoje, né? Hoje, então, esse Dia da Mulher é bem clássico, né? O lance das flores, quando as empresas oferecem para suas funcionárias, por exemplo, e assim por diante, né? O que você acha dessa coisa tão, né, típica que ficou banalizada na sociedade hoje em respeito a essa data, Marcela? Houve uma, um desvirtuamento, né? Na verdade, a própria questão do que é o 8 de março. Na verdade, para quem não sabe, o 8 de março é quando se tem o início da Revolução Russa, né? Da Revolução na Rússia, na época era a Revolução de Fevereiro, mas se deu no dia 8 de março, no nosso calendário, dia 8 de março, por conta da greve de mulheres que foram para as ruas, e aí foi o estopim, na verdade, para a Revolução. Então tem tudo a ver com o marxismo, não é? A questão do Dia da Mulher. E acabou sendo, com o passar dos anos, inclusive há um pouco um debate sobre de quem teria sido a ideia de desfazer esse 8 de março, o Dia da Mulher, mas foi a Clara Zetkin, que foi uma grande marxista, uma grande pensadora sobre as questões sobre a mulher, que tinha dado a ideia de se fazer, já se tinha um debate bastante grande sobre a questão de se ter um dia para debater a questão das mulheres, né? Que é uma questão que é para ser debatida todos os dias, mas elas queriam um dia que fosse mais emblemático para marcar, né, essa pauta. E então se tinha já bastante tempo essa ideia e depois ficou eleito dia 8 de março, que seria o dia 8 de março, e obviamente é para cá, né, para cá, para esse lado, para o Ocidente. Depois, com o passar do tempo, isso foi esquecido e meio que foi cooptado pelo sistema neoliberal, que acabou desvirtuando muito para uma questão do feminismo liberal, uma questão das mulheres no poder, né, no topo, principalmente um feminismo muito marcado para mulheres brancas, né? Marcado para essa ideia de mulheres no topo, e etc.
e acabou também virando uma espécie de produto, né? Muitas pessoas, quando passam nas ruas, nas vitrines, veem aí muitas propagandas, inclusive, né? Venha comprar isso para comemorar o dia 8 da mulher, presentear, né, no dia 8 da mulher. Então acabou se transformando numa questão comercial e cada vez mais grupos marxistas, coletivos, feministas tentam recuperar essa essência de luta, né, do dia 8 de março, né, que não é só para dar flores, que na verdade não é para ser só o dia 8. Mulheres continuam sendo assassinadas todos os dias, né, sofrendo violência todos os dias. E isso tem sido uma crescente, não é? A questão da violência contra a mulher, ela é universal, na verdade, ela perpassa por todos os segmentos sociais, né, da mulher rica à mulher mais pobre, mas obviamente se diferencia muito na questão do acesso à justiça e à proteção para esses grupos de mulheres. Então, o feminismo tem muito que se pensar em relação de classe, não só de mulheres no topo, né? Mas de se fazer algo para todas as mulheres e, obviamente, não uma união, não uma igualdade para baixo, mas uma união para cima, que todas tenham condições de vida dignas e que tenham acesso à justiça, acesso aos direitos de saúde, moradia, acesso ao lazer, né? Acesso a transporte de qualidade, transporte público de qualidade, enfim, que todas nós possamos viver em paz. Né? Perfeito. Então, ou seja, a gente tem uma questão bastante, digamos, mercantilizada, até mesmo do Dia da Mulher, que é hoje, mas realmente partiu de uma luta realmente de um ponto de vista marxista mesmo, de um ponto de vista mais de luta social, envolvendo inclusive as mulheres como protagonistas dessa história. E aí até hoje se está tentando reconscientizar a sociedade sobre a importância histórica dessa data. Exatamente. Qual que é o desafio que se tem hoje, no ano que estamos hoje, neste contexto atual, 2025, tanto aí do que você vê na Europa, na Itália e aqui no Brasil, paralelamente, tem algo especialmente que você pode ver destacando-se a importância dessa data hoje, que você consiga destacar? Sim, há um retrocesso dos direitos das mulheres, né? Durante os últimos 15 anos e 20 anos, tinha se conseguido avançar bastante em termos de direitos de proteção à mulher, inclusive ao acesso à interrupção de gravidez, em alguns contextos aqui na Europa, nem todos os países, mas em alguns países sim. Isso também tem sido retirado. É, acessos também uma ampliação de direitos a mulheres trans, e hoje tem sido retirado, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem visto o Trump fazendo bastante isso. E apesar disso, muitas mulheres no poder, não é? Isso inclusive mostra o quanto essa ideia do feminismo liberal, que é ter só mulheres no poder, não é? Ele não significa imediatamente, não significa, aliás, nem imediatamente, não significa que mulheres no poder elas sejam boas, consigam transformar as pautas feministas, né, as pautas realmente de proteção para a mulher, nem realidade. Muito pelo contrário, muitas dessas mulheres que estão no poder hoje, como a Giorgia Meloni, a Ursula von der Leyen, muitas dessas mulheres, que são mulheres ligadas à direita, à extrema-direita, elas representam um retrocesso nas pautas feministas, né? Então não há proteção das mulheres, muito pelo contrário, apesar do discurso, que bom ter mulheres no poder, mas são mulheres que estão lá para trabalhar a favor do patriarcado, né? Inclusive a própria Giorgia Meloni ela gosta de dizer bastante que por exemplo, que ela está no poder e que ela consegue fazer coisas sendo mãe, porque ela é mãe, mas na verdade ela é mãe, mas ela tem um séquito de pessoas para poder ajudá-la, né? Tem babás, etc. Nem todas as mulheres, por exemplo, as mulheres imigrantes, as mulheres pobres, elas não têm esse tipo de estrutura, né? Então, é inútil se dizer que as mulheres têm que chegar ao poder. Eu também acho que as mulheres devem chegar ao poder, obviamente, mas eu acredito que tem que ser mulheres que realmente estejam ali para levar para frente pautas que beneficiam todas as mulheres e não só as mulheres, os homens também.
O feminismo marxista é um pouco diferente dos outros tipos de feminismo, como feminismo liberal ou feminismo radical, porque ele é um feminismo que ele inclui os homens, não é? Então, assim, os homens, nas pautas desse feminismo, ele prevê ajuda também aos homens, porque não é uma pauta não é um feminismo que ele está concentrado ali especificamente na questão do que é ser mulher, mas na verdade o conceito do que é ser mulher acaba perdendo espaço dentro desse feminismo para a questão da função social. Né, da mulher na sociedade, mas não só a mulher não estando isolada, né, a mulher sempre Uhum. estando ali cercada também Nossa. de pessoas que possam auxiliar toda a sociedade. Por exemplo, uma das Uhum. pautas que é bastante falada, que é a questão, como é que se divide essa questão do feminismo marxista, né? O feminismo, no geral, o capitalismo, ele se divide em dois tipos de trabalho, né? O trabalho de produção, né? O trabalho de produção social, que é o trabalho que a gente fala num jargão muito genérico, é muito didático também, embora não dê conta de todas as especificidades disso, que é a questão da produção, trabalho fora de casa, né, o trabalho remunerado fora de casa, e o trabalho de reprodução social. Então, de produção social, que é o trabalho esse que a gente sai, faz nas fábricas, faz nas empresas, etc. E o trabalho de reprodução, que são aqueles trabalhos que são necessários para poder que exista uma mão de obra trabalhadora para se ocupar futuramente desse trabalho de produção. Então, o que é o trabalho de reprodução? É quem faz a comida, quem cuida dos filhos, né? Quem cresce as crianças, quem cuida dos mais velhos, né? Dos idosos, etc. É claro, também o trabalho de parir, né? Porque a mulher precisa parir, mas notem aí que todos esses trabalhos de reprodução, que hoje em dia foi colocado socialmente como quase exclusivamente da mulher, não é? A mulher que limpa a casa, é a mulher que faz a comida, etc. Estou generalizando, né? São papéis que são colocados para as mulheres, mas, na verdade, isso é construído, né? Então, o que o feminismo marxista ele diz? Ele diz, ele vai dizer, não vai dizer que todas as mulheres têm que estar fora e os homens têm que estar dentro de casa, por exemplo, se ocupando dos filhos. Diz não, né? O que que se propõe? Que se façam mais creches comunitárias, mais restaurantes comunitários, né? Que exista também uma maior licença parental também dada para o homem, não só para a mulher, não é? Então, Porque aí assim, para acontece, quê? né? Porque eu consigo ver, desculpa te interromper, a ideia, pelo que eu estou sentindo, é evitar que tenha pessoas, mulheres privilegiadas, como essa política que foi eleita, e que falou que, eu consigo dar conta da minha questão de ser mãe e também de ser política, por exemplo, mas é uma pessoa privilegiada. Aí não adianta se não tem toda uma sociedade de modo mais igualitário que também tenha condições semelhantes a essa pessoa. É nessa ideia? Exatamente, exatamente. E não especificamente ligada ao sexo, né? Ao gênero especificamente. Porque, por exemplo, é claro, se eu digo assim, não, as mulheres têm que estar no poder, as mulheres têm que estar fora, alguém vai ter que fazer o trabalho em casa. Não é? Ninguém vai ter que fazer um trabalho em casa, vai ser um homem, mas se eu colocar um homem para fazer, não vai inverter só o papel e a opressão vai continuar igual, só que é um homem. Então, assim, o que o feminismo marxista diz que tem que acabar com as opressões, todas as opressões. Então, não adianta ir para fora de casa, eu coloco uma mulher negra para trabalhar dentro de casa se eu vou oprimi-la. Não adianta colocar um homem dentro de casa. Então, o que acontece? Tem que se construir estruturas na sociedade para que se possa fazer todo mundo fazer um pouco, né? O Estado fazer, né? E aí sim que todos possam gozar, por exemplo, de trabalho, de tempo para ficar livre, de lazer, redução da jornada de trabalho, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Porque hoje em dia o que acontece? As mulheres, tem a Nancy Fraser, que é uma professora estadunidense, ela fala o seguinte: olha como é interessante o neoliberalismo, né? O neoliberalismo ele diz assim: antes nós tínhamos os homens, né? Eram só os homens que eram chefes de família e saíam de casa, né? Nos anos 50, ela dá esse exemplo dos anos 50, saíam de casa.
E um homem trabalhava 40 horas para poder sustentar a mulher em casa, os filhos, sustentar entre aspas. Os filhos, então, assim, era uma pessoa na família, trabalhava 40 horas, geralmente era o homem, para poder conseguir manter economicamente aquele núcleo familiar. Vamos supor, uma mulher e duas crianças. Hoje em dia, o feminismo ele pregou, né, com o passar dos anos, o feminismo neoliberalismo pregou que as mulheres podiam se sair de casa para trabalhar junto com os maridos, né? E aí o que se fazia? 40 horas o marido continuou fazendo e 40 horas a mulher começou a fazer também, né? E a mulher quando voltando para casa, ela continuava fazendo as tarefas de casa, as tarefas domésticas. Então, assim, e olha como é enganador. Os 40, ele trabalhava 40, ela 40 com 80 horas por semana dada para o capitalismo, não se consegue mais manter aquele núcleo familiar com o dobro de trabalho, não é? Então, assim, acaba que a mulher sim teve mais liberdade, mas isso foi para fora. Mas isso não quer dizer que houve uma melhoria econômica, né, em relação ao núcleo familiar, porque a gente sabe que o custo de vida foi aumentando com o passar dos anos. A gente sabe que a nossa geração é uma geração que é muito menos favorecida economicamente do que a dos nossos pais, né, dos nossos avós, no sentido, né, muita gente não tem casa, trabalha, os dois trabalham, não conseguem comprar uma casa, não conseguem sobreviver, né? Então, eu queria aproveitar que você colocou essa questão de ser uma coisa integrativa aos gêneros, não é uma coisa de separar, isolar, predominar a mulher em detrimento Exatamente. do homem, porque é Exatamente. justamente esse discurso que as pessoas antifeministas costumam colocar, inventando um espantalho que não existe, né? Ou não Exatamente. sei quem é que inventou que feminismo é uma coisa de deixar o homem em detrimento. Eu nunca vi uma feminista com um artigo sério defendendo uma bobagem dessas, né? Mas parece que é um espantalho que os antifeministas inventaram para poder atacar o feminismo, né? Sempre que eu, em grupos de homens, inclusive, me posicionei como feminista, ou apoiador ao feminismo, como preferirem, e aí me atacam achando que não, você vai se ridicularizar, você vai se submeter, você vai... Da onde vocês estão inventando isso, manos? Então, se quiser também discutir um pouco dessa história, também pode ser interessante, né? Ainda Sim, que eu não sei se... uhum, uhum. Sim, sim. É porque essa história, na verdade, é porque existem várias correntes de feminismo, não é? Existem várias correntes, não existe um feminismo que seja universal, em que todos concordem a mesma regra. O que existe é o seguinte: o feminismo ele está pautado na ideia de que a mulher sofre uma opressão, né? Mas existe o feminismo liberal, que é um feminismo que ele acha que para acabar a opressão dessa mulher, essa mulher tem que ascender economicamente, pronto, e geralmente é um feminismo muito ligado à mulher branca, muito ligado a essa questão econômica, não é? Na verdade a gente vê que ele acaba sendo muito falho, porque, por exemplo, a Luísa Brunet, vamos supor a Luísa Brunet, riquíssima, uma mulher que o feminismo liberal ia dizer que era empoderadíssima, riquíssima, sofreu violência doméstica do mesmo jeito, né? Então, né, assim, ou seja, esse feminismo ele tem uma proposta que sim, eu acredito que todos os feminismos, de alguma forma, ele tem algo bom, entende? Porque assim, não dá para dizer que todo. Igual, mas tem feminismos que eles são excludentes, sim. Tem, por exemplo, feminismo radical, em que não aceita, por exemplo, mulheres trans, né? Que não existe mulher trans, que a mulher, que na verdade aquilo ali é um homem vestido de mulher, em linhas gerais, né? Quer dizer, esse é um feminismo excludente, né? É um feminismo que é extremamente excludente, que já não. E o feminismo marxista diz que não tem essa coisa de as mulheres, sim, as mulheres são oprimidas, etc. Mas você não tem que colocar uma mulher em cima de um homem, né? Você tem que lutar para que as mulheres. Hoje em dia existe uma verdade material, é de que as mulheres estão muito abaixo, tanto economicamente, tanto quanto em questões
de segurança em relação ao homem. Mas enquanto o feminismo liberal, a mulher está aqui e ela vai querer estar aqui em cima para poder submeter o outro, o feminismo marxista ele vai querer se colocar aqui em pé de igualdade com o homem e para poder transformar a sociedade de uma forma igualitária, não é? Em que todos possam construir a sociedade. Certo. E o feminismo radical também ele vai muito nessa ideia, né, de que a mulher deve estar em cima do homem, não é? Nesses casos sim, embora sejam estratégias diferentes para acabar com a opressão da mulher. Tem coisas do feminismo radical que eu sou completamente contra, tem coisas do feminismo liberal que eu sou completamente contra. Então vai depender do grupo e da pessoa que está na sua frente, dela achar um programa, são como os programas políticos. Você vai ler aquilo ali, vai dizer, bom, você concorda com isso? Você concorda que uma mulher é justo, que uma mulher branca consiga ser CEO de uma empresa, mas ela esteja explorando mulheres negras que estejam embaixo? Eu sou contra, não é? Eu sou contra, não é? Você vai ser a favor de, por exemplo, de mulheres estarem lá no topo e colocar no lugar da opressão os homens. Eu sou contra. Então, assim, a minha ideia de feminismo e do feminismo marxista é esse, de colocar todo mundo em pé de igualdade. Falta bastante para isso, porque a mulher, de fato, ela está muito abaixo ainda, muito aquém do que deveria estar hoje em termos de paridade. E isso todos os índices de desenvolvimento, inclusive os liberais, inclusive os capitalistas, né? Dizem isso, dizem que vai passar muitos anos ainda, no ritmo que se estava avançando anteriormente, imagina agora, para se chegar a uma paridade de gênero, em termos de condições salariais, em termos de acesso a estudo, enfim. E isso é uma verdade que está em todas as estatísticas, né? Por Certo. exemplo, vai. Bom, eu queria só para tentar focar então novamente em outros temas que temos planejados. Por exemplo, a gente também para pensar a questão da imagem feminina na sociedade, né? Mas para fechar essa questão marxista, eu queria que você também discutisse, claro, pode terminar o que você estava falando, mas fechando também com a questão temática da imagem do marxismo, né? Porque, para te falar a verdade para você, para ser sincero, quando eu fui divulgar nossa live, então, beleza, o tema que a Maga Marcela queria colocar era o marxismo, né? Como é que é? O feminismo marxista, né? Mas eu já sabia que quando as pessoas que eu divulgasse ouvissem essa palavra, ia dar um alerta, pé, sinal vermelho, né? Porque essa palavra, não sei, né? Houve uma maneira de lavagem cerebral tão grande em uma propaganda contra o termo marxista e comunismo e assim por diante, que muita gente gera um certo preconceito a respeito, né? Se puder fechar o que você estava dizendo e complementar com esse tema, eu acho que seria bem importante também. Sim, total. Olha, tanto é que hoje em dia existem dois espantalhos, né? Até mesmo em alguns grupos marxistas é muito difícil de se falar em feminismo em si. Imagine em feminismo marxista, não é? Se prefere muitas vezes colocar feminismo classista para tirar a questão do marxismo, não é? E é colocado isso. Mas a gente sabe que existe sim, existe essa questão às vezes é mais o nome que espanta do que de fato o conteúdo, não é? Se muitas pessoas tivessem acesso à questão do que é de fato essa proposta de feminismo que o marxismo ele traz, ele abriria para muita gente, muita gente. Eu já fiz esse teste algumas vezes, eu coloquei alguns temas iguais, ocultando a palavra marxismo, ocultando a palavra Marx, né? E se você colocar a palavra marxismo, ela dá um engajamento menor, porque vem ali todos, né? Exatamente, exatamente. Olha, hoje mesmo eu fiz um post e não coloquei que era de feminismo marxista e tava lá, já tava nos 500 likes quando eu saí, não é? Quando eu entrei na live aqui, ou seja, e não coloquei que era do feminismo marxista, mas é um conteúdo de feminismo marxista, não é? Mas por quê? Porque as pessoas acabam se abrem muito mais para a ideia do que, de fato, para o nome do conteúdo, né? Do Certo. nome do Então, conteúdo. por exemplo, para tentar brevemente esclarecer, claro que não dá para fazer totalmente sobre isso hoje, né?
mas poderia quebrar pelo menos um ou dois estereótipos que ficaram, que falsearam a ideia das pessoas sobre o que é marxismo e o que é feminismo marxista, que teoricamente, né, espantariam as pessoas, para quem tiver a curiosidade de poder assistir isso um pouco nessa live com você? Olha, muito, por exemplo, um espantalho que tem sobre o marxismo é a questão da religião, por exemplo, né? A questão da religião, não ligada ao feminismo marxista, mas a questão da religião em si. Por exemplo, muitas pessoas falam, né, que quem é marxista é contra a religião, e na verdade não é assim, né? Porque quando o Marx ele fala que a religião é o ópio do povo, Marx não está fazendo um julgamento moral sobre aquilo ali, ele faz uma análise histórica, né? Ele faz uma análise sobre o papel que as instituições religiosas têm sobre as pessoas, sobre as comunidades pobres, mas não há nenhuma condenação ali naquele texto sobre condenando quem é religioso ou não. E isso vai ficar muito mais claro, por exemplo, em Lenin. Né? Em Lenin vai ficar muito mais claro, porque Lenin, inclusive, várias vezes tem pronunciamentos e tem, inclusive, brigas publicadas em decretos, etc., publicados oficialmente, quando ele era o líder da Rússia, da União Soviética, em que tentam proibir a religião, e ele fala, não, negativo, você não pode proibir religião. Nós somos contra. Então, assim, muitas vezes, muitas pessoas que dizem essa coisa, quem é marxista é contra a religião. Não, o marxismo não é contra a religião. O marxismo é contra religiosos se aproveitarem daquela posição para poder explorar o povo, né? Certo. E outro espantalho, imagino também que aconteça muito, é que, historicamente, o comunismo e o marxismo e tal, eles iriam ser contra as pessoas serem prósperas, serem ricas e assim por diante, né? Não sei, não vou poder crescer a minha qualidade de vida e assim por diante. Como poderia responder sobre essa questão? Porque as pessoas acham que o De perder, marxismo. além de, claro, também de perder a liberdade e assim por diante. Porque as pessoas acham que o marxismo ele é pautado numa igualdade para baixo, né, para a pobreza. As pessoas confundem muito marxismo com questão de ser franciscano, né? Na verdade, ser marxista não é um voto de pobreza, muito pelo contrário. O marxismo, ele quer o quê? Quer que todos os bens sejam distribuídos para o povo. Então, não é pegar um Elon Musk, só ele ter não sei quantos bilhões e bilhões e bilhões, e não ser, ter gente, metade da população do mundo morrendo de fome, não é? Na verdade, é isso. Então, o marxista pode ter, sim, acesso. Aliás, se diz que tem acesso a iPhone, essa coisa do marxista, né? Do comunista de iPhone, né? Não existe isso. Todo mundo tem direito a ter o carro, né? Porque o carro é uma propriedade particular, né? É diferente de propriedade privada. O marxista não vai retirar o carro de ninguém, porque isso daí é um bem particular, não é uma fábrica de um multimilionário que só ele ali tem direito a explorar e ter o lucro de 100%, às vezes uma mais-valia enorme, 300, 400% em cima de um trabalhador. Muito pelo contrário. É para ter ali o que for produzido na fábrica, ter uma remuneração melhor, não é? E o marxista também, muita gente diz assim que o marxista também não gosta de trabalhar, né? Mas nunca existiu isso também em nenhum lugar de que todos têm que trabalhar para poder receber. O que acontece é que todo mundo trabalhando vai trabalhar menos, né? Você vai trabalhar Certo. menos, né? Então, assim, as pessoas, porque é uma pauta também do marxismo, é uma pauta a diminuição da jornada de trabalho. Mas que já foi, né? Antes também já foi um ganho. Hoje é lei trabalhar 8 horas, né? Isso também já foi um ganho também do marxismo, porque antes trabalhava 12, 14 horas, né? Hoje em dia, não falo nem da escala, né? Da escala 4x3 que se fala no Brasil agora, mas na verdade a divisão, inclusive proposta pelo William Morris, por outros marxistas há mais de 100 anos, era inclusive de trabalhar 6 horas, né? Dividir a jornada em 6 horas, etc., para se poder ter mais tempo para ficar com a família, ter mais tempo para o estudo também, né? Porque também isso é uma parte muito importante, sobretudo das pautas, dos ensinamentos de Lenin, que
nós temos que ter acesso também a um estudo, né? Então, é importante para o trabalhador também ter essa formação, ter esse tipo de acesso, que a gente sabe que as elites não querem, né? Perfeito. Bom, tentando fechar então essa parte sobre o marxismo, mas tentando focar um pouco mais voltado para as mulheres, que a gente deixou um pouco de se centrar nelas, né? Hoje, para tentar fechar isso, qual a conclusão que a gente pode tirar a partir dos regimes que a gente teve na prática na União Soviética, que foram muito acusados de repressão, totalitarismo e de pobreza em grande escala e assim por diante, e em Cuba, que, claro, houve bloqueio até hoje, né, americano a respeito, né, e outras experiências que tivemos que se chamaram, de algum modo, socialistas, Coreia do Norte, enfim, né, ou seja, o tal do socialismo real, né? Como responder a respeito dessas experiências que não sei se podemos falar de maneira muito favorável, né? E, claro, focando, já que hoje é o Dia da Mulher, na mulher também nesses casos. Para a questão da mulher foi essencial, não é? Foi um dos grandes avanços para as mulheres foram exatamente o sistema socialista, né? Lembrando que até hoje nós nunca tivemos um sistema que fosse comunista, né? Nunca se chegou ao comunismo na história da humanidade, ah, como Marx, inclusive, tinha previsto. Nunca se chegou. Mas houve um avanço enorme em relação às mulheres, tanto em Cuba quanto na União Soviética, né? Existe um livro que O Sexo Era Melhor no Socialismo, que é um livro desse, tem um título muito. Tem um título muito chamativo, mas ele fala sobre a questão das mulheres, as conquistas das mulheres no socialismo, né? Inclusive, muitas vezes a gente encontra na internet alguns pôsteres, por exemplo, dos Estados Unidos e da União Soviética do mesmo período, porque na União Soviética as mulheres eram incentivadas a entrarem nas universidades, eram incentivadas a terem profissões, a serem cientistas, eram incentivadas a ter emancipação financeira, né, recebiam dinheiro, né, tinha as creches comunitárias, tinha os restaurantes comunitários, etc. Existia de fato uma estrutura. Obviamente que cada vez mais, quando se tem o bloqueio, o bloco também do capitalismo, uma série de boicotes, fica muito mais difícil de desenvolver, porque a gente precisa ter uma comunicação com o externo, inclusive para fazer trocas econômicas, né? Isso acontece em Cuba, mas aconteceu também na União Soviética, porque não chegando todo tipo de matéria-prima, não chegando, é muito difícil construir, né? É muito difícil manter uma economia, mesmo uma economia socialista. E eu acho que tanto Cuba é uma heroína nesse sentido, porque mesmo com bloqueio, ainda consegue ter uma taxa de alfabetismo excelente, altíssima, né? Um sistema de saúde maravilhoso que a gente não tem nos Estados Unidos, por exemplo, não é? Então, nesse sentido, sim, houve repressão, sim. Stalin, né? A gente sabe que Stalin houve repressão de fato na época de Stalin. E apesar de também muita gente dizer que não, e muitas coisas também sobre Stalin também foram exageradas, a gente sabe que foram exageradas pela propaganda também capitalista, mas houve sim repressão. Por exemplo, o próprio Jorge Amado chegou aí à União Soviética, quando voltou, estava horrorizado com a repressão com Stalin, estava muito desiludido, decepcionado com Stalin, né? Ele mesmo tem entrevista sobre isso. Jorge Amado, aliás, que foi deputado comunista, né? Então houve sim. Mas eu acredito, tem uma frase de uma comunista italiana que se chama Rossana, que ela fala, o nome dela é esse mesmo, Rossana. E ela fez uma frase que é espetacular, que ela diz assim: o comunismo errou, mas o comunismo não é errado, né? Então, assim, as experiências comunistas nunca tinham sido implementadas na história da humanidade, não é? Mas a ideia do comunismo, ela não é errada. A ideia de estar todo mundo ter acesso à moradia, à saúde, à alimentação, a direitos de fato iguais, né? Nunca vai ser uma ideia errada. Nunca Uhum. poderá ser uma ideia errada, né? Tanto é que imagino que em várias experiências, ainda que capitalistas, europeias, por exemplo, em outros países,
houve uma tentativa de absorção de valores como esses, de maior igualitarismo em políticas sociais, com o tal do estado do bem-estar social, que pelo menos puderam gerar um capitalismo um pouco mais saudável, digamos assim, né? Por exemplo. Sim, porque muitas das conquistas que foram feitas foram de fato por conta de uma pressão do comunismo, né, do bloco socialista, né, com horizonte comunista, né, no norte, por exemplo. Então, por isso que também foi muito importante ter grandes partidos comunistas na Europa, por exemplo, né, que avançaram, empurraram empurraram avanços, embora tenham chegado só ali numa social-democracia, né, que sempre é incompleta, que não vai dar conta dos problemas de fato de toda a população. Mas foi importante. A maioria das conquistas que nós tivemos, que nós temos ainda hoje, ainda vem por conta dessa presença do bloco soviético, né? Mesmo as pessoas que falam que são de direita e que falam, que bom, tá vendo? O bloco soviético caiu, Uhum. foi um desastre, etc. A meu ver, não foi um desastre nunca. Toda a experiência socialista teve muitos erros, etc., mas foi essencial, não só porque parou, né, barrou o fascismo, barrou o nazismo, etc., mas pelas conquistas que a pressão do bloco soviético, mesmo dentro do bloco capitalista, ele exerceu sobre a população. Então, os direitos trabalhistas, mesmo nos Estados Unidos, os direitos trabalhistas, mesmo na Europa, eles foram alcançados devido, sim, à pressão desses partidos, Partido Social Democrata, mas, sobretudo, dos partidos comunistas, que organizaram trabalhadores, greves, etc., porque se tinha sempre também ou se concedia, ou de fato havia ali um medo muito grande de uma revolução, né? Então se dava ali uma gotinha, né, para deixar contente, para deixar ali apaziguado, para evitar revoluções, né? Porque Entendo. senão, eu acredito também que nenhum ditador em nenhum lugar da história do mundo consiga se manter tanto tempo no poder sem dar qualquer concessão aos trabalhadores. Por exemplo, no Brasil, nós tivemos Getúlio Vargas, né, que foi um ditador por muitos anos, mas que dentro do governo Vargas, da era Vargas, a gente teve sim avanços, por exemplo, para os trabalhadores, né? Código do Trabalho, as leis trabalhistas, etc. Nós tivemos avanços também. Então, isso por quê? Por conta também das greves realizadas nem tanto pelos comunistas, mas mais pelos anarquistas, né? Certo. É, naquele período. Então, os anarquistas também tiveram um grande papel também na virada do século, né? Entre 1800 e 1900, foi muito importante também. Mas, de fato, você imagina, só a partir desse tipo de pressão que se consegue fazer uma negociação e, de fato, avançar com os direitos, né? Entendo. Bom, talvez quem esteja assistindo, né, a live ao vivo ou gravado depois, quem sabe estranhe um pouco o fato de haver uma certa densidade, concentração em uma discussão sobre essa questão histórica marxista, mas é importante lembrar o que a Marcela falou no comecinho da entrevista sobre que o fato que o Dia da Mulher, que a gente tem aqui 8 de março e tal, na verdade, então, foi um marco sobre essa questão socialista de fato, né, uma questão marxista que foi conectada com isso e é o que nos dá um pouco mais de, né, embasamento para aprofundar mais nessa discussão, aparentemente, né? Então, acho que é bom deixar isso esclarecido, né? Para imaginar pelo motivo por que a gente aprofundou um pouco mais na discussão, né, marxista, histórica e tal, por falar em Dia da Mulher, né? Pelo que eu entendi. Exatamente, porque as mulheres tinham muito direito. A primeira embaixadora, uma das primeiras embaixadoras do serviço diplomático foi soviética, foi a Alexandra Kollontai, que era uma grande feminista, teórica do feminismo, inclusive, né? Foi uma das primeiras embaixadoras. Então, assim, de fato, o bloco soviético ele deu para a mulher um protagonismo que antes não existia, né? Que não existia anteriormente. Né? Nem imagino, nem vou procurar depois que foi a primeira embaixadora, por exemplo, estadunidense, que eu nunca fui olhar, não é, para saber quando existiu, mas já ali em 1917 nós já tínhamos a Alexandra Kollontai como uma grande líder soviética, né? A Alexandra, mas outro grupo também, a Clara Zetkin, a Rosa Luxemburgo,
que eram alemãs, mas enfim, faziam parte também desse conglomerado de mulheres extraordinárias também do pensamento socialista, não é? Do pensamento Interessante. socialista. Bom, vamos então passar para finalizar com o nosso outro tema que a gente pensou, que era a questão da imagem feminina, né? Me parece que hoje, nesse universo que a gente tem de TikTok, de YouTube e de Instagram e tudo, a questão da imagem fica muito exacerbada, inclusive o da imagem da mulher e do corpo da mulher, né? Como você pode discutir isso hoje, em 2025, nesse Dia da Mulher? Inclusive, para você ver um filme recentemente que tem a ver com isso, né? Se quiser aprofundar um pouco a respeito, pode, por favor, fique à vontade. Então, é interessante porque, acho que como eu estava falando antes, a gente estava conversando antes, hoje eu acabei de ver a Nora, né, que ganhou o Oscar, né? O Oscar de melhor filme, né? E é um filme extremamente hipersexualizado, né? E a gente sabe que a imagem feminina ela é uma construção histórica e moldada pelas necessidades do sistema econômico em que a gente vive, né? Então, o corpo da mulher é mostrado no TikTok, mas mostrado principalmente nesse filme, é um corpo aí que ele é mercadoria, né? Porque nós estamos no período em que está sendo muito exacerbada a volta do corpo da mulher extremamente magro, da mulher extremamente hipersexualizada, não da mulher que deve ser colocada à disposição sempre do homem, não é? Então, como dentro desse sistema o corpo da mulher ele acaba sendo transformado nessa mercadoria, a imagem dela é um produto que está ali para ser consumido, né? Então, e a sua força de trabalho, o trabalho da mulher, ela acaba sendo explorada tanto fora de casa, no mercado, quanto dentro de casa, no lar. Não é? Isso porque também a ideologia dominante, aquela que a gente reflete, né, os interesses da classe dominante, dos ricos, ele define o que é ser mulher conforme a exigência, né, do período histórico e conforme a exigência da reprodução da força de trabalho. Você vai ver, antes você estava falando aí da questão do antifeminismo, né? As pessoas reclamam muito do antifeminismo, é porque a gente volta àquela coisa lá de antes, se reclama de todos os tipos de feminismo, tem vários tipos de feminismo, mas se reclama de todos eles, né? Por quê? Os homens reclamam de todos eles sem ter ideia do que seja. Por quê? Porque a ideia que convém é a ideia de que a mulher tem que estar dentro de casa, né? Você vai ver que essa ascensão, por exemplo, do conservadorismo, ela diz muito sobre o período histórico em que a gente está vivendo, mas também porque a mulher em casa, ela também ela beneficia todo o sistema. Sabe por quê que ela beneficia todo o sistema? Porque olha o seguinte, se eu tenho uma mulher em casa, que ela não trabalha, né? Ela tá em casa, mas ela faz as coisas, não é? Ela limpa a casa, ela cozinha, ela passa, ela serve ali também para o trabalho de reprodução, também sexualmente, né? Por quê? Porque ela serve ali para parir, para ter as crianças também, mas ela também serve para o lazer, para o prazer do homem, muitas vezes em detrimento do próprio prazer. Então essa mulher acaba sendo completo, quase como se fosse um robô, né? Um adereço, né? Para esse sistema. Coisas em que, sem ter essa mulher fora de casa, e essa mulher com um pensamento mais consciente, ou essa mulher, por exemplo, com o Estado disponibilizando um serviço para que existam outras pessoas que façam esse trabalho, não seja paga. Porque imagina só, se eu tiver, se aquela mulher não estiver em casa trabalhando, alguém vai ser pago para poder trabalhar ali. Alguém tem que ser pago para trabalhar, né? Quem mora sozinho sabe. Quem mora sozinho e trabalha fora sabe. Ou chega em casa e trabalha quando chega em casa, etc. Tem que pagar para alguém limpar. Só você imagina, a sua mãe ou a sua irmã que fica em casa, ela não vai receber dinheiro nenhum, mas ela vai continuar trabalhando, ela vai continuar dando a força de trabalho dela para sustentar a família. E esse trabalho é gratuito, zero. Então, assim, quando você deixa de pagar alguém, né? Quando É você deixa. lucro máximo, né? Exatamente. É um lucro Infinito. máximo.
É um lucro infinito, então você imagina só. E mesmo assim, essas mulheres são ditas para essas mulheres que elas são sustentadas pelo marido. Você vai encontrar várias pessoas, inclusive eu vejo às vezes na internet esses gurus da direita falando que mulher tem que ser sim sustentada pelo marido, né? Que ele tem que ser. E olha aí como é um discurso muito peculiar, porque ele diz também para o homem que ele que tem que prover, não é? Ele diz, olha, você tem que prover, você tem que ser, senão você não é homem. Senão você não é homem. Porque tem essa ideia também que o patriarcado, que é uma ideia também é muito falaciosa, que o patriarcado ele só tem um impacto sobre a mulher, mas o patriarcado tem um impacto também sobre o homem, muito grande, sabe? Por quê? Por exemplo, se você for ver as estatísticas, isso às vezes também é uma discussão minha com as feministas radicais. Se você for ver as estatísticas, existem a cada seis. Essas estatísticas são velhas, são de 2 ou 3 anos atrás. É, a cada 10 pessoas, 10 crianças, 6 meninas são abusadas. Mas a cada 10 crianças, 3 meninos são abusados. Então, 60% meninas, 30% homens, meninos, não é? Mas homens são abusados também, geralmente. Mas só que a estatística em relação ao homem ainda pode ser pior no sentido de terem dados escondidos, porque homens não vão, geralmente não prestam queixas, né? Uhum, Quando os homens são violentados, homens não prestam queixas. Por quê? Porque tem vergonha de uhum, dizer que são violentados. Mulheres também têm vergonha de serem violentadas. Obviamente, não é isso, não é essa a questão. Mas não se tem dados, os dados omissos são maiores em questão ao abuso de homens do que de mulheres, né? uhum, Porque há estigma em relação à mulher, mas também há esse estigma em relação aos homens. Por quê? Porque um homem abusado, às vezes, é colocado como menos homem também, né? de Então, acordo. assim, né? Total, sinto também isso. Então, assim, é uma questão patriarcal, é uma questão patriarcal também. Você tem que se mostrar. O homem não chora, Pois né? é, o homem é muito, né? Eu também recebo essa tradição, essa herança de o homem não pode ser vulnerável nunca. Eu tenho que ser sempre forte o tempo Exatamente. inteiro. Eu não posso pedir ajuda, eu não posso chorar, não posso me sentir às vezes, né, fragilizado, sensível, Exatamente. não posso nada, O né? homem tem que ser violento, né? É quase como se o homem tivesse. Tanto que quando o homem é violento, geralmente é como se fosse algo natural dele, né? Às vezes até dizem, mas foi você que provocou, não é você, mulher, que provocou, porque que ele foi violento? Quase como se fosse para ele, assim, um salvo-conduto, porque o homem é criado dessa maneira, tem que ser assim, etc. Então você imagina, é muito o patriarcado, ele acaba se beneficiando, o patriarcado e o capitalismo acabam se beneficiando dessa dupla, né? Que é o próprio patriarcado e o capitalismo, né? Né? Acho que voltamos então para a questão da imagem da mulher, que a gente acho que desvia um pouquinho, mas para tentar fechar em breve aqui, queria saber como é que você se sente, ou as mulheres que você conhece, nessa questão da imagem, né? Nesse universo de Instagram e tudo, por exemplo, que eu vejo você bastante ativa, né, na ferramenta aí, na plataforma, e aí você reflete como você é uma mulher intelectual, mas também você procura ter uma elegância, você procura utilizar a tua imagem de maneira inteligente, como você e mulheres à tua volta que têm uma mentalidade semelhante procuram pensar a respeito da imagem que vocês colocam, às vezes para divulgar teus artigos, teus pensamentos, ao mesmo tempo se coloca também como a tua imagem. Você tem o direito também de se colocar, né, na tua imagem própria também, né, na internet, mas como lidar com isso? Olha, é bem difícil, eu vou ser sincera pra você, é bem difícil, porque eu tive algumas fases, eu falo por mim, né? Eu tive algumas fases que eram fases ainda muito ligadas a essa questão, saindo quase de uma ideia de feminismo liberal, dessa ideia que o empoderamento ele se passa pela exposição do corpo. Olha aí como é interessante, né? Porque há muito essa ideia a partir do feminismo liberal de que se você expor seu corpo, na verdade aquilo ali é uma ideia de empoderamento, não é? Então, quase como se fosse uma autodescoberta, que você está se mostrando ali para o mundo, etc. Depois, eu tive um amadurecimento de que aquilo ali, na verdade, só beneficiava a plataforma, porque quando você coloca uma foto
mais sensual, ou mais. Ela bomba a foto, ela bomba. Né? O post, o algoritmo, ele coloca lá em cima, botar uma foto de biquíni, ele coloca lá em cima. Né? Por quê? Porque o corpo é o produto, né? Nesse sistema em que a gente vive, o corpo é um produto. Depois eu comecei a me sentir acuada, porque mesmo dentro do campo da esquerda, há uma esquerda que é muito conservadora também, né? Há-se uma ideia de que a esquerda é muito liberal, no sentido de achar que as mulheres que vão aceitar qualquer tipo de expressão. Na verdade, não, há uma esquerda que é muito conservadora também, né? E acabava também sofrendo bastante julgamentos em relação a isso, né? Bastante julgamento. Hoje eu estou muito mais equilibrada em relação a isso, então assim, hoje eu já não penso muito nem na questão, né, do que a plataforma vai colocar, ou, por exemplo, do que a plataforma ou do que as pessoas vão dizer. Hoje eu já não penso bastante, não penso nisso, mas há sim mulheres que colocam é, que se sentem julgadas, etc. Enfim. Mas há sim essa questão. Eu acredito que essa questão do empoderamento em si, através do corpo, nunca vai acontecer dentro desse sistema que nós estamos vivendo, sabe? Acho que nunca vai acontecer. É a mesma coisa, acho que só mesmo quando mudar toda a mentalidade, é que vai acontecer da mulher poder, por exemplo, ficar nua sem ser colocada ali, vista como um objeto e não como um sujeito, sabe? Vai demorar muito tempo em relação a isso e com certeza acho que não vai ser, acho que eu vou morrer e não vai modificar isso, né? Porque a gente tem visto esse retrocesso muito grande em relação à imagem, né, da mulher, essa questão de agora a mulher tem que estar a questão da juventude é muito, tem retornado, né? Teve agora o debate do Oscar, né? A questão da Demi Moore ter perdido para a moça do Anora, né? A questão do. Então, assim, a plataforma quer essa juventude, a plataforma quer mulheres mais magras. Então, assim, houve aquele período da diversidade dos corpos que agora já está sendo completamente apagado da mídia, tanto tradicional quanto das redes sociais, etc. Não, a gente tem tido isso na moda também, a gente tem visto o retorno também de cinturas muito finas, né? Enfim, a gente há também um retrocesso em relação a essa questão do que seria feminilidade, né? E é muito complicado pensar o que é essa feminilidade, porque também aí é uma construção também, né? O que é ser feminino, ou o que não é ser feminino, também isso tudo aí passa através também de uma construção social, né? A gente sabe que, por exemplo, quando era na época do iluminismo, homens usavam batom, salto alto, perucas, etc. E não era considerado feminino aquilo ali, não é? Não era considerado feminino, então passou a ser, e houve aí uma mudança aí a partir da moda, desses conceitos, e acabou, e agora tem retornado também de uma forma diferente. A mulher que tinha conseguido se libertar também de uma série desses estereótipos. Se libertar, acho que não, acho que sempre vai haver uma, uma, uma imposição muito grande, tanto para o homem como para a mulher, mas mais para a mulher, do como deve ser o corpo feminino, porque vai ser colocado ali sempre como um acessório do homem, né? O homem consegue ter muito mais liberdade em termos do envelhecimento natural, né? A gente olha para um homem mais velho, com rugas, e aparece na TV, e você nem sequer às vezes se dá conta, não acha, mas aparece aquela mesma mulher. E eu digo, eu como mulher, às vezes eu vejo isso também, né? E olha que eu tenho um letramento em relação a isso, no sentido, já li bastante, tenho consciência. Às vezes o nosso olhar tá educado e a gente não foge do ambiente em que a gente nasce, cresce, né? Aquele ditado que todos nós somos de direita, né? Todos nós somos de direita porque nascemos no contexto de direita, depois que a gente vai modificando com a partir da consciência. Mas a nossa escola, o que nós aprendemos é bastante, nos condiciona. Então, vendo o telejornal outro dia, me peguei olhando para a mulher e dizendo, nossa, essa mulher tá cheia de olheiras, né?
Acho que ela não dormiu à noite. E depois eu disse, ué, e eu me corrigi, eu disse, gente, mas o homem também tá igual. E eu não tinha feito essa observação em relação ao homem, né? Então, assim, é um olhar totalmente condicionado, que se a gente não tiver cuidado para pensar ali, você vai mesmo na alienação, vai seguindo a correnteza, não é? Uau. Então, né, vai seguindo a correnteza, porque assim, é você olhar alguém na rua, uma amiga sua, e pensar assim, nossa, mas ela não tá tão bem assim, né? Depois corrigir, mas quem sou eu? Não posso falar, pensar isso, né? Mas a gente acaba pensando, não deveria pensar, porque de qualquer maneira a gente acaba vendo, tendendo a ver as mulheres muito mais como objeto do que como sujeito. Então, assim, né? A gente tem que educar, a gente tem que se educar para vê-las como sujeito. E isso agora com o Trump, isso agora também com a ascensão desses YouTubers muito de direita, etc. A gente não tem visto isso. Às vezes eu pego no Instagram, sem querer, né, vai passando para mim aqueles reacts das pessoas de direita falando sobre a questão da mulher, etc. Falando de mulheres, geralmente as mulheres agora no carnaval, mulheres no carnaval. E você coloca, nossa, essa mulher, eu nunca namoraria essa mulher. Olha como ela tá vestida, sendo carnaval, não é? Sendo carnaval. E aí depois essas meninas ficam colocando, veja o homem que diz isso. Que eu também não sou de acordo com que façam isso também, né? Não sou da linha que se deva ironizar no sentido de colocar outra pessoa, mesmo que seja para criticar quem nos critica, eu acho que é entrar no jogo de quem tá errado, né? Então, assim, Uhum. eu acho que não se deve fazer. Né? Mas é esse tipo de react também, olha, essa pessoa tá falando isso, mas tá aqui exatamente a pessoa que fala isso é uma pessoa muito mais acabada, muito mais cheia. Olha quem, né? Quem é essa pessoa para poder me falar sobre isso? Mas Entendo. a gente sabe que é exatamente por isso, né? Uhum. Bom, deu aqui quase uma hora de conversa, o que era para ser uma meia hora, assim, no fim, mas realmente é um tema muito realmente difícil de esgotar, ou mesmo brevemente, né, discutir para dar um recado tão breve num dia tão importante como esse, né? Em que, ainda por cima, tem tantas camadas para a gente destrinchar e tentar esclarecer em cima do que tanta coisa que foi encoberta, né, pelo visto. Então, eu acho que foi uma live, uma entrevista muito importante que a gente conseguiu fazer, em que eu acho que fiquei bem satisfeito com a maneira como você colocou os pontos, de modo bastante claro, bastante concreto e exemplificado, né? Então, estou bem feliz com essa nossa conversa de hoje. Parabéns, Marcela, e muito obrigado pela tua presença aqui no meu programa hoje, viu? E fique à vontade, só para encerrar brevemente, então, já que temos que encerrar mesmo hoje e partir para a vida lá fora. Eu que agradeço, Maurício, mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. Então, bom dia por aí também, bom almoço também. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Valeu, então. Bom, então a gente pensa eventualmente num outro tema numa próxima vez. Fico sempre às ordens de imaginar outras parcerias. Então, fica meu abraço também, meu obrigado para todo mundo que esteve aqui também, ou que vai assistir gravada essa entrevista, e que possamos multiplicar, né, as discussões a respeito dessas temáticas, como a questão da mulher, a questão das questões de conflitos sociais, né, desigualdades, imagem e assim por diante, que é o que a gente discutiu aqui hoje. Então, obrigado a todos e a Marcela.